Salve rapaziada, Zabedega aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai falar aqui de um dos pontos mais interessantes que eu acredito que faz com que você ganhe as partidas no PVP, que é o posicionamento da sua câmera, né? O enquadramento da sua câmera, que distância e a que ângulo a sua câmera fica para que você tenha mais vantagens sobre o oponente, tá? Como assim, Zabedega? Rapaziada, vamos aqui rapidamente logo para a parte da prática, tá? Que eu gosto de mostrar aqui com vocês na prática. Vamos aqui no campo de treinamento, porque aqui a gente tem dois posicionamentos de câmeras que é ideal para você utilizar se você joga 1v1 ou 3v3, tá? Então vamos aqui para a parte da câmera, aliás, para a parte do treinamento. Então, rapaziada, a configuração que eu utilizo é essa daqui, tá? Daqui a pouco vocês vão ver como que ela é boa. Pelo menos para mim, ela é muito boa, muito útil. Só que aqui, infelizmente, não tem como eu mostrar o travamento no alvo, porque o alvo, não sei porquê, mas aqui no modo de treinamento, ele não mostra o alvo. Tipo, ele não, como é que eu posso dizer? Ele não segue o alvo, tá? No caso aqui, ele deveria ampliar a parte da câmera. Aqui ele não amplia, tá? Então ele fica bem baixo mesmo. Não consigo nem ver onde é que tá o oponente. Então eu tenho que dar dois pulos para poder ver onde está o oponente, tá? Então nessa câmera aqui em específico é mais ou menos a câmera que vai ficar no 3v3, tá? Aqui o V1, 1v1 a câmera não vai ficar assim, mas você consegue perceber a distância na qual o inimigo está da gente, né? Então a gente consegue ver, olha só, cada um está num círculo ali, então a gente consegue ver a distância. Para que serve isso, Zé Bedega? Serve basicamente para você saber se você pode utilizar a habilidade ou não. Por exemplo, aqui se eu utilizar a habilidade não vai pegar, olha só. O oponente está muito longe, eu consigo ver isso. Porém, quando você utiliza a câmera muito para baixo, você não consegue ter esse distanciamento, você não consegue ter essa visão ampla do oponente. Eu vou estar esperando aqui carregar o lança-chamas para vocês verem. Olha só, agora eu consigo utilizar e vai pegar no oponente porque eu sei que ele está num range, né? Que ele está ali próximo à minha habilidade, né? A habilidade de ativação. Então faz com que eu consiga ter essa vantagem. A mesma coisa aqui, ó. Aqui da parte do canhão é mais fácil porque eu já sei o posicionamento que é mais ou menos da metade da arena. Ou seja, se eu estiver no centro, eu vou conseguir atingir o adversário independente do local que ele está na arena. Então isso aí eu já tenho vantagem, né? Agora aqui do lança-chama, novamente, não vai pegar no oponente, olha só. O oponente estava muito longe. Então a gente consegue ter essa diferença. Eu acho que o som está muito alto, né? Então a gente consegue ter essa diferença do alvo para que a gente tenha vantagem em relação a isso. Então se eu sei se o oponente está aqui, ó, eu já consigo utilizar, ó, a habilidade nele aqui, ó, sabendo que ele vai estar bem mais próximo da gente, né? Então vou colocar aqui o lança-chama, novamente ele vai vir para perto da gente, a gente consegue utilizar o lança-chamas tranquilamente, tá? Então vou mostrar agora qual a configuração que eu utilizo, tá? Na parte do PVP, né, de 1v1, e depois eu vou mostrar a configuração que eu utilizo no 3v3, tá? Não tem como a gente jogar aqui o 3v3, então o que é que eu vou fazer? Vou mostrar logo a configuração que eu utilizo, tá? Então a gente vai aqui em câmera, geralmente a pessoa utiliza essa câmera aqui, RPG 3D, ou essa ação 3D, tá? Por que você não deve utilizar nenhuma nem outra? Porque essa daqui, ó, você fica muito próximo ao oponente, né? No caso, a câmera ela fica muito para baixo, então você não consegue ter essa visão de cima, o que faz com que você tenha desvantagem em relação ao oponente, porque você não sabe a distância que o oponente está. Então, no caso, se você for jogar dessa forma aqui, olha só a diferença, você não consegue ver, mesmo que você coloque a câmera para seguir o oponente, você não consegue ter a distância do oponente na qual ele está próximo a você. Então você consegue ter aí uma desvantagem absurda em relação a isso. Você não consegue ver o range na qual as skills do oponente consegue pegar em você. É bem mais difícil. Se você utilizar essa câmera, tem como você aumentar a câmera puxando aqui para baixo. Você vai ter esse alongamento da câmera, mas não vai ser um alongamento tão bom quanto deveria se a gente colocar a configuração perfeita, tá? Vocês conseguem ver aqui, ó, o ângulo ainda assim está para cima, mas ela não tem aquela configuração bacana para a gente utilizar. Vocês conseguem perceber que o ângulo a gente não consegue definir se os ataques vai conseguir atacar o oponente ou não. Para você jogar no quesito de experiência é muito melhor, porque assim, o gráfico vai ficar muito melhor aqui, os ataques vai ficar muito melhor, você vai conseguir ver o oponente melhor aqui nesse quesito, mas na questão da distância do oponente, você não vai ter essa facilidade, porque justamente o oponente está muito para baixo. Mesmo que você amplie aqui, ó, a câmera, você não consegue ter essa profundidade, esse senso de profundidade aqui com a câmera
padrão, tá? Agora, se você utilizar essa câmera padrão junto, cadê aqui a câmera? E você utilizar aqui algumas configurações, no caso aqui a distância da câmera, sensibilidade também, você também pode mexer. Mas por que eu utilizo a 2.5D? Porque por padrão, a 2.5D tem, não tem essa configuração, tá? Essa configuração foi aqui eu coloquei. Mas por padrão, a câmera 2.5D ele já dá uma ampliada melhor. Então você consegue ver na prática que a diferença é gritante no quesito de ângulo. Olha só o ângulo desta câmera. Mesmo que a gente amplie aqui, ó, não vai ter o mesmo ângulo. Vai ter partes aqui faltando da nossa imagem. Mas a gente, quando coloca a câmera aqui 2.5D, você já consegue ver um ampliamento melhor do mapa. Você já consegue ver mais mapa. Você já consegue ver ali mais informações da arena. Então isso é muito interessante, tá? Então, aqui no gráfico, ali no gráfico não, na câmera, eu utilizo a 2.5D, eu deixo aqui o travamento automático, alvos fora do alcance eu deixo ativado também. Aqui a sensibilidade da câmera vai de cada um, tá? No meu caso aqui tá 25, a sensibilidade vertical da câmera tá 50, a distância padrão da câmera tá em 85 e o ângulo padrão da câmera tá em 70. Por que você não deixa a distância, Zé Bedega, em 100, já que você vai ter uma visão, no caso a distância é em 100, tá? É porque quando você altera, agora que eu vi, quando você altera a câmera, olha só, tá aqui a distância em 100, quando a gente altera, a distância ela vai para 85, tá? Então, a distância aqui que eu utilizo é 100 para que ela fique mais ampla, para a gente ter mais informações aqui do campo de batalha, tá bom? E aqui na parte do ângulo, você vai alternar entre 70 e 80. Por que entre esses ângulos, Zebedé? Porque você vai ter uma quantidade maior de informações nessa área aqui da frente, tá? Por que isso é importante? Porque você vai conseguir ver a distância na qual o oponente está de você, para você esquivar também dos ataques do oponente e também atacar os oponentes com as suas skills, tá? Se você, para alguns personagens, pode ser melhor um ângulo um pouco maior, né? No caso da câmera aqui, ó, pode ser em torno de 80, por exemplo aqui, ó, cadê? 80, em torno de 80, maravilha. Porque você vai ter uma visão um pouco mais ampla nesse caso aqui, tá? Então, nesse caso aqui, você também consegue utilizar essa 80, mas eu particularmente, eu, Zé Bodega, particularmente prefiro a 70. E aí você alterna entre 70 e 80, que vai ser bacana. Ah, Zé Bodega, você tá falando que se você tiver mais informações do mapa, é melhor pra gente ter mais informações sobre a distância do alvo, sobre as habilidades que o alvo pode colocar, pode utilizar para cair, para a gente cair na armadilha, né, da distância e tudo mais. Mas então nesse caso seria melhor você colocar aí a distância em 100, já que você está falando que mais informações é melhor. Só que tem um detalhe, rapaziada, quando a gente coloca o ângulo da câmera aqui em 100, olha só o que acontece. As Bedega, não estou vendo nada diferente. Você consegue ver mais informações aqui da parte de trás. Concorda comigo? Porém, você vai perder mais informações na parte da frente. E aí eu pergunto para você, você joga de costas pro oponente, lá ele, ou você joga de frente pro oponente? É óbvio que é de frente, né? Então, a partir do momento que você aumenta o ângulo dessa câmera, ela fica um pouco mais para cima, você tem mais informações aqui da parte de trás, porém você perde informações aqui na parte da frente. E assim, ninguém vai jogar aqui com a parte de trás, né? A gente não tá jogando jogo de corrida que você precisa ver pelo retrovisor, você precisa ver quem vem atrás. Você não precisa ver, você vai estar de frente pro oponente. Então, por isso que se você colocar o ângulo da câmera em 100 vai ficar com esse problema, tá? Mas também se você colocar muito baixo, por exemplo aqui ó, em 50, o ângulo da câmera em 50, você vai perder informações de distanciamento, né? Que é o famoso ali, uma visão um pouco mais ampla. Você vai perder essa informação de amplitude ali, de distância do oponente. Porque, por exemplo, aqui ó, a gente está de frente para a parede, certo? Só que a gente não sabe a distância exata, porque a gente está bem próximo ao alvo, né? Então você não sabe qual habilidade pode atingir o oponente. Por exemplo, aqui ó, você não sabe se a habilidade que você utilizar vai atingir o oponente, você não sabe se precisa chegar mais perto do oponente, porque você não tem essa distância entre você e entre o alvo, por exemplo, ali, a parede, tá? Você não consegue ter essa distância. Mas quando você amplia um pouco o posicionamento da câmera para, por exemplo, 70, olha só o que acontece. Basicamente, você já consegue ver uma distância aqui
bem melhor. Então você já consegue ver que algumas habilidades podem pegar, algumas habilidades podem não pegar. Então você tem essa visão mais ampla do campo de batalha. E logo você vai perdendo aqui, ó, informações da parte de baixo, né? Que não é útil para a gente essa informação da parte de trás. Então, dessa forma, você já tem uma visão mais ampla, você já consegue visualizar o oponente, se ele está mais próximo de você, se ele está mais longe, e isso você já consegue ter uma ideia de que pode vir, né, no caso, quais habilidades o oponente pode utilizar em você, de acordo com a distância que você está do oponente, mas também da mesma forma você consegue ver se algumas habilidades que você utiliza vai atacar, vai conseguir pegar no oponente, justamente por essa distância de visão que você pode ter. Aí você pode estar se perguntando, Zé Bedega, beleza, eu entendi que jogando aqui de frente fica melhor, utilizando esse posicionamento de 70 a 80 o ângulo da câmera, mas se a gente virar a câmera, a gente vai ter uma visão ainda melhor. Concorda comigo? Eu concordo com você. Realmente você vai ter uma visão melhor. Porém, o oponente, vocês têm que entender que o oponente ele não vai ficar somente naquela paredinha, não. O oponente ele vai estar se movimentando. Então, enquanto ele se movimentar para a sua direita aqui nesse posicionamento, beleza, o seu ângulo vai ser melhor do que o oponente. Porém, se o oponente virar, no caso, se ele se movimentar para a esquerda, você já perde a visão do alvo, você já perde a distância que você está do oponente. Então, vamos supor que você esteja correndo aqui atrás do oponente, né? Você está vendo o oponente ali, naquele ângulo dessa paredezinha aqui, ó, nessa parede, você está vendo o oponente, então você está correndo em direção a ele vendo dessa forma aqui nessa distância, beleza. Enquanto ele correr para a direita ali, você já tem visão dele, você já consegue ter uma visão bem melhor por conta desse posicionamento da câmera. Porém, se ele jogar para a esquerda, você já consegue perder o oponente. Vamos supor que o seu oponente seja esse robozinho aqui, certo? E você esteja aqui, ó, jogando desta forma aqui. Enquanto o oponente estiver jogando para lá, beleza, você vai correndo para lá, beleza. Porém, se ele correr para cá, ó, nesse posicionamento aqui, ó, você já perde a visão dele. E aí você não sabe se ele tá pulando, você não sabe se ele vai utilizar a habilidade, você não sabe se ele tá carregando alguma habilidade, você não sabe se ele tá próximo a você para você esquivar com as habilidades, para você utilizar suas habilidades. Então você começa a perder a visão do alvo. Por isso que você sempre precisa ficar com o oponente centralizado aqui junto a você, para que você tenha justamente essa distância do alvo e também os locais que ele pode esquivar, né? No caso, para a direita ou para a esquerda. Também tanto esquivar quanto correr, tá? E aí você consegue ter uma visão bem melhor nesses casos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, a câmera para o meu 70%, né? No caso aqui 70%. Ah, Zé BDH, beleza, eu entendi. PVP, seu posicionamento da câmera é justamente esse, né? A câmera 2.5D. Sensibilidade 25, sensibilidade vertical da câmera 50, distância 100 e o ângulo 70 a 80. Beleza, aí eu entendi. Agora no 3v3. 3v3 a única diferença que eu ajusto aqui é justamente esse ângulo da câmera. Porque como vocês viram, né? A gente tem uma visão maior. No caso, a gente tem uma visão para cima, certo? E quando a gente habilita, vou mostrar aqui para vocês na prática mesmo, tá? E quando a gente habilita a opção de rastreamento da câmera, essa câmera vai aumentar ainda mais, tá? Vou mostrar aqui na prática, olha só. Esse aqui é o posicionamento da câmera, certo? Agora, quando a gente, olha só, esse aqui é o posicionamento da câmera, quando a gente habilita isso aqui, ó, o posicionamento aumenta ainda mais. Então você consegue perceber que a distância vai ampliar ainda mais para você. Então isso aqui é muito bom. Porém, isso aqui só serve no 1v1, tá? Isso aqui só serve no 1v1. Por que, Zé Bedé? Porque basicamente no 1v1 você consegue filtrar. Vou colocar isso aqui. No 1v1 você consegue fazer com que o... Opa, peguei, olha só. Agora ele esquivou. Tem mais alguma habilidade? Tá, não vou utilizar o super armadura. Agora vai tomar. Então vamos lá. Porque no 1v1 você consegue colocar isso aqui, ó, tá? Tá vendo? Você já consegue ver, ó, a visão bem mais ampla, certo? Agora no 3v3 não tem como você utilizar isso aqui, tá? Ok, ele ainda tem ultimate, vai talvez utilizar o ultimate agora. Se não utilizar, a gente toma um lança-chamas aí para se esquentar. Então no 3v3... Ok, aqui praticamente acabou, né? Só a gente habilitar isso aqui, se ele correr, ó, toma. Então, no 3v3 não tem como você colocar como posso dizer, essa guia de personagem, porque no 3v3
Não tem como você selecionar um único oponente para que essa câmera ela siga aquele oponente específico. No 3v3 é loucura, né? No 3v3 ali vocês sabem que é muita loucura, é ataques frenéticos, é ataque vindo de lado, vindo de cima, vindo pelas costas, então é ataque por todo lado. Então não tem como, o game colocou essa restrição de você perseguir um alvo, porque imagina só, você tá atacando um alvo e aí vem alguém pela sua direita, você quer virar a câmera, porém a câmera te joga novamente para aquele alvo que você selecionou. Então não fica bacana, não fica útil, né, no caso, para você utilizar essa forma, né? Então também por isso que não tem essa opção de você travar a câmera em um alvo específico no 3v3. Então por isso, quando você utiliza essa câmera aqui, você não vai conseguir ver nada que está na sua frente. Então você tem que pular para ver, conseguir ver o oponente na sua frente, tá? Então isso aqui é muito prejudicial. Então por isso que a única diferença que eu faço nessa questão aqui do enquadramento da câmera é somente ajustar o ângulo dela, o ângulo dessa câmera aqui para 50, porque assim a câmera ela vai perder aquela distância que a gente tem do alvo, vai perder, porém a gente vai ter visão do que tem na frente da gente, não só nessa parte aqui onde está mais próximo, mas também do que pode estar vindo daquele lado ali, lá no final, tá? Então por isso que o enquadramento aqui para o 3v3 eu utilizo esse 50 e para o 1v1 eu utilizo o 70 a 80, beleza? Então é dessa forma que eu utilizo a câmera, para mim, na minha opinião, fica bem mais útil, fica bem mais interessante. Então eu vou fazer aqui um PVP, rapaziada, eu acho que eu não deveria fazer isso, hein? PVP 3x3, rapaziada. Aqui, ó, nossa. Será que tem como ajustar o ângulo aqui da câmera? Câmera, vamos colocar o ângulo em 70, será que vai ajudar? Vou colocar aqui em 70, vamos lá, rapaziada. Nossa, eu não devia fazer isso. Eu não devia fazer isso, mas a gente vai fazer aqui pelo aprendizado, rapaziada. Pelo entretenimento, tá? Estamos aqui no Mestre 1 com 6 pontos, né? Atualmente em terceiro colocado. Nossa, eu nem devia jogar. Nossa, cara. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos lá aqui com a nossa conta principal. Vamos ver aqui se a gente vai ter um desempenho bom com essa câmera aqui, tá? Então, nesse caso aqui, olha só o que a gente pode fazer com o ângulo da câmera. Então, isso aqui não é legal, no caso aqui, para o PVP, tá? Felizmente não tá chegando ninguém aqui. Acho que o pessoal não tá jogando agora, né? Então, o ângulo aqui não vai ficar legal, olha só. O ângulo pode ficar até aqui, bem pra cima dela mesmo, tá? Então, isso aqui não é legal. Pelo menos não pra mim. Então, a gente tem uma desvantagem se eu jogar dessa forma aqui. Porque eu não tenho visão à distância do oponente, olha só. Parece que o oponente está bem distante de mim, né? Mas não, olha só a distância que o oponente está de mim. Então fica bem complicado você jogar com esse tipo de ângulo aqui, tá? É bem prejudicial mesmo. Então antigamente eu jogava porque eu não sabia trocar a câmera. E aí depois eu fui mexendo aqui nas configurações e vi esse posicionamento. Então olha aqui, ó. Tem como a gente só ampliar dessa forma aqui, ó. E a gente perde visão de nós mesmos, né? A gente perde visão de nós mesmos. Então fica bem complicado você jogar dessa forma. Olha aí. Nossa, olha esse travamento, rapaziada. Que é isso, hein? Travou, foi tudo aqui que eu não vi. Olha aí, ó, o posicionamento da câmera já muda. Então isso não é legal. Ele vai agarrar. Ok, previsível. Utilizar a habilidade. Ok. Utilizar a habilidade de avanço. Nossa. Aqui a gente tá numa grande enrascada. Esse posicionamento atrapalha bastante. Nossa. Porque eu não sei a distância que o alvo está da gente, né? No caso, a gente está do alvo. Ok. Aqui no máximo vai ser o lança-chamas. Tô sem recarga de esquivas. Ele vai querer vir pra cima. Nossa, pegou. Que mentira. Olha aí, rapaziada. Essa distância, eu não sabia que o cara tava justamente debaixo de mim. Porque justamente esse é o problema de você utilizar esse tipo de câmera. Nossa, perdi 20 pontos. E é isso, rapaziada. Deixa esse like, tá? Pra poder me ajudar. Porque foi complicado demais jogar com esse enquadramento de câmera. A distância, a percepção de distância que você tem do oponente é totalmente diferente. Você não sabe se você tá perto, se tá longe do oponente, justamente por isso. A gente tava lá em cima, no foguete. Parecia que a gente estava distante, pelo menos aqui nessa distância da parede para cá, mas não, a gente estava bem em cima do oponente, porque justamente esse enquadramento da câmera prejudica e muito você jogar dessa forma. Então por isso que eu recomendo você utilizar justamente a câmera aqui 2.5D com essa configuração aqui,
ou você pode ajustar aí de 70 para 80 também, o ângulo da câmera para ficar melhor para você, porque você tem mais visão, olha só a diferença que é, você tem mais visão aqui, tanto de distância que você tem do oponente, quanto também de opções, né, que o oponente pode utilizar para correr, para fugir, utilizar skills para os lados ou até mesmo em cima de você, beleza? Então espero que você tenha curtido o vídeo, já deixa seu like, se inscreve nesse canal aqui se você ainda não for inscrito e vejo você no próximo vídeo.